generalização. Se o modelo é muito simples e tem poucos parâmetros, então ele pode ter alto bias e baixa variância. Por outro lado, se o modelo tem um grande número de parâmetros, então ele vai ter alta variância e baixo bias. Portanto, precisamos encontrar o equilíbrio certo entre bias e variância, de forma a minimizar o erro total. Para discutir esse fenômeno mais formalmente, precisamos diferenciar entre erro de treinamento e erro de generalização. O erro de treinamento é o erro do nosso modelo calculado no conjunto de dados de treinamento, enquanto o erro de generalização é a expectativa do erro do nosso modelo se nós o aplicássemos a um fluxo infinito de pontos de dados futuros extraídos da mesma distribuição de dados. Infelizmente, nunca podemos calcular o erro de generalização exatamente. Isso porque o fluxo de dados futuros é desconhecido. Na prática, devemos estimar o erro de generalização aplicando nosso modelo a um conjunto de testes não usados para treinamento. O conjunto de validação. Quando a complexidade é pequena, os erros de treinamento e validação são grandes, mas parecidos. Mas ao caminhar para a direita, o modelo fica mais complexo e os dois erros diminuem substancialmente, até que, enquanto o erro de treinamento continua caindo, o erro de validação começa a aumentar, porque nessa região o modelo é suficientemente complexo para acertar as observações de treinamento, mas falha em novas observações não vistas. Na verdade, o modelo poderá atingir erro zero no set de treinamento se suficientemente treinado, mas isso só indicará que você gerou um enorme overfitting. Em resumo, o underfitting ocorre quando o modelo não captura adequadamente a estrutura dos dados. Alguns parâmetros ou termos que aparecem em um modelo corretamente especificado estão faltando. Underfitting poderia ocorrer, por exemplo, ao montar um modelo linear para dados não lineares. Tal modelo tende a ter mau desempenho preditivo. No overfitting, o modelo contém mais parâmetros do que pode ser justificado pelos dados. O modelo captou variações residuais, isto é, ruído, e interpretou como pertencentes ao modelo. O modelo se ajusta muito bem ao set de treinamento, mas se mostra ineficaz para prever novos resultados no set de teste. Quando há um balanço entre bias e variância, temos a melhor situação. Isso é feito através de vários métodos, sendo um dos principais a regularização. Overfitting. Na aprendizagem supervisionada, o overfitting é um problema muito mais comum que o underfitting. Vamos tratar mais sobre o overfitting na seção de regularização, porém não custa adiantar que o overfitting acontece quando o modelo captura detalhes e ruído nos dados de treinamento que chegam a afetar negativamente o desempenho do modelo em novos dados. Isso significa que o ruído ou flutuações aleatórias nos dados de treinamento são capturados e apreendidos como pertencentes ao modelo. O problema é que esses ruídos e flutuações não se aplicam a novos dados e impactam negativamente a capacidade de generalização. O que constitui precisamente a complexidade do modelo é uma questão difícil. Muitos fatores podem influenciar se um modelo generalizará bem. Para dar uma intuição, um modelo com mais parâmetros pode ser considerado mais complexo. Um modelo cujos parâmetros podem ter uma gama mais ampla de valores também pode ser mais complexo. Uma função polinomial de ordem superior é mais complexa do que uma função polinomial de ordem inferior. Visualizamos a relação entre complexidade e overfitting na figura. Note que no limite podemos atingir um erro de treinamento igual a zero, mas nesse caso teremos um enorme overfitting. Em geral, algoritmos lineares de aprendizado têm um bias alto, mas uma baixa variância, e algoritmos não lineares geralmente têm um bias baixo, mas alta variância. A parametrização dos algoritmos de aprendizado de máquina é uma batalha para equilibrar bias e variância. Não há como escapar da relação entre bias e variância no aprendizado de máquina. Aumentar o bias diminuirá a variância, aumentar a variância diminuirá o bias. Na realidade, não podemos calcular os valores reais de bias e variância, porque não sabemos a função de destino subjacente real. No entanto,
Como uma estrutura, bias de variância fornecem as ferramentas para entender o comportamento dos algoritmos de aprendizado de máquina na busca do desempenho preditivo.